News. Gustavo Fogaça. Giba, Bruno e melhores ouvintes, esse pessoal está acompanhando, né, o julgamento que está acontecendo em Brasília na nossa rede nacional, reportagem direto lá do Supremo e todas as informações em tempo real, acompanhando aqui na programação da Band News. Mas ontem eu estava assistindo as defesas e vi um rosto conhecido, eu falei, de onde é que eu conheço esse sujeito, né? E aí quando eu me lembrei, claro, é o ex-senador Demóstenes Torres, que está advogando para um dos acusados lá no Supremo. Para quem não lembra, Demóstenes Torres foi o segundo senador na história do Brasil a ser cassado por ter vínculos com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Quem vai se lembrar disso lá no ano de 2012. E a história do Demóstenes, ela é muito Brasil. Assim, eu preciso falar isso no programa, porque quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, isso é o suco de Brasil. Estar aqui ele em rede nacional agora, defendendo um dos acusados da trama golpista, esse senador. No caso, o almirante Almir Garnier. Isso, ele é o advogado do Garnier. O Demóstenes, ele, antes de ser cassado, ele tinha a figura que ele usava, até no marketing da campanha dele para o Senado em Goiás, era o mosquiteiro da ética. Porque ele era um procurador do Ministério Público, muito associado a defesas assim exaustivas e muito eloquentes, né, por uma suposta ética e uma justiça, e ele pregava essa imagem até que foi desmascarado como um associado ao crime, né? E terminou sendo cassado. Quando ele, ao ser eleito senador, ele teve que abrir mão do seu cargo no Ministério Público. Quando ele saiu do Senado pelas portas dos fundos, tentou voltar ao Ministério Público para cumprir um período para poder se aposentar como procurador. Foi rejeitada essa sua volta e ele entrou com uma liminar no Supremo. Conseguiu, através do Supremo, a liminar para voltar. O ministro Gilmar Mendes foi quem deu a ele essa propriedade. E ele ficou mais 2 anos, Bruna, como procurador no Ministério Público de Goiás, onde pôde se aposentar. Com um salário entre, não se sabe exatamente, mas entre 39 e 41 mil reais. Quase o teto do funcionalismo. E aí, bom, enfim, quando ele termina de ser, esse período que ele terminou ali, ele também se tentou julgá-lo dentro do Ministério Público de Goiás pelos mesmos crimes que ele respondeu no Senado, para voltar a cassar a sua licença como procurador. E por alguma articulação que ele fez lá dentro, ele conseguiu não ser julgado, nem foi a julgamento essa ação, e ele terminou conseguindo se aposentar. Ao se aposentar, virou advogado, e hoje é um dos advogados que está lá. E aí eu me lembrei que o Demóstenes, o orador, na Grécia Antiga, lá no século IV a.C., é o pai da oratória, né? Todo mundo que algum dia estudou oratória ou falar em público, estudou Demóstenes, que era o cara que inventou a história de ir lá em Atenas e discursar por horas e contagiar as pessoas com as palavras. E aí o Demóstenes tem uma coisa, o orador na Grécia tem uma coisa muito parecida com o nosso Demóstenes brasileiro aqui, porque ele era, na Grécia, um cara que pregava muito para que Atenas entrasse em guerra com a Macedônia. Na época, Filipe era o imperador da Macedônia, depois Alexandre o Grande. Então, nesse período entre Filipe e Alexandre, estava lá o Demóstenes gritando para a galera, temos que atacar a Macedônia, temos que acabar com a Macedônia e tal. E até que ele convenceu os caras de atacarem a Macedônia, foram para a guerra com a Macedônia e Atenas perdeu. E a Macedônia tomou conta de Atenas. E aí ele quis fugir de Atenas, Giba. E o que ele fez? Ele subornou um general da Macedônia para poder fugir. E aí, por esse ato de corrupção, ele terminou sendo preso. E aí, o que ele fez? Ele subornou a prisão para poder fugir da prisão. Então, o nome Demóstenes é uma pessoa que... É casualidade tudo isso, obviamente, mas olha só como nós temos um vínculo lá com o grande orador. Claro, esse Demóstenes advogado, ele é um grande orador também, porque ele, né, foi procurador, terminou sendo senador e agora está lá advogando. Subiu à tribuna, elogiou Alexandre de Moraes, elogiou Jair Bolsonaro, disse que ele é a única pessoa no mundo que gosta dos dois. Ele se intitulou assim, eu sou a única pessoa no mundo que consegue gostar de Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Então, é um suco de Brasil
nós estarmos ali vendo uma pessoa que usou dos seus privilégios, da sua força política, da sua capacidade oratória para burlar a lei, para escapar da lei, para voltar a ter um benefício que ele já havia. Ele abriu mão de ser procurador para ser senador. Aí depois ele quis voltar para se aposentar. Então, isso não tem mais Brasil do que isso, né? E é muito irônico que a gente esteja vendo essa pessoa que foi o segundo senador que, olha, se eu fosse senador e eu fosse caçado por ter vínculo ao crime organizado, cara, eu ia me esconder num buraco em Atenas. Aí que tá, né? Mas se você Falta fosse- vergonha na cara É. pra muitos. Se você fosse se esconder, você nem teria o contato com, né, com os contraventores da lei. Né? Quem tem já superou essa dificuldade aí de se expor em público. E aí tu força a barra para voltar para um cargo que tu abriu mão, para poder ter um benefício de uma aposentadoria, ficar 2 anos ali só para cumprir aquilo ali, poder ter o benefício, e aí depois usa todo o teu poder e articulação para estar no meio do poder, e aí de repente, sabe-se lá quanto que ele está recebendo. O trabalho é legítimo, né, de ser advogado, estar lá defendendo, nada contra isso, ele está fazendo um trabalho legítimo, mas olha todo o caminho que este grande brasileiro chamado Demóstenes Torres fez, e nós estamos hoje assistindo ele em rede nacional. Momento cultural de Gustavo Fogaça, né? Que foi até a antiguidade da Grécia para buscar todas essas referências. Mas é hilário, né? Não, é sensacional. Sempre bom. Aí, ó. Momento cultural. Valeu, É Laura. bom ter o Gustavo Fogaça no time, hein? Que